Hoje vamos analisar um caso da segunda metade do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Lydia Danbury nasceu na véspera de Natal de 1824 na cidade de Burlington, Nova Jersey. Mas tragicamente, quando ela tinha apenas 9 meses de idade, sua mãe faleceu. Após o segundo casamento do pai, ela foi morar com o tio na fazenda até os 16 anos, quando mudou-se para New Brunswick com o irmão. Lá, ela trabalhou como costureira e entrou para a igreja metodista local. Ela era vista como uma jovem atraente, de olhos azuis penetrantes, e os cavalheiros sempre queriam conhecê-la. Foi na igreja que Lydia conheceu pela primeira vez o Sr. Edward Struck. Ele era viúvo, tinha quase 40 anos e era pai de 2 filhos. Trabalhava como ferreiro. Apesar da diferença de idade, eles se casaram. Eles se mudaram para Nova York, onde em 1845 foi criada a Força Policial Metropolitana, substituindo o sistema de vigias noturnos, que agora era considerado inadequado para lidar com uma cidade que crescia tão rapidamente. Edward recebeu uma oferta para trabalhar como policial. Isso agora o colocou em uma situação financeira muito melhor, e a família se mudou para a Rua 125, no Harlem. Nos anos seguintes, Lydia deu à luz 7 filhos, 4 meninas e 3 meninos. Infelizmente, a primogênita chamada Josephine morreu ainda bebê. Não foi fácil criar 6 filhos e as coisas ficaram ainda mais difíceis quando Edward perdeu o emprego na polícia e entrou em depressão. Ele foi chamado para investigar um incidente em um salão de hotel, mas demorou a chegar, resultando no assassinato de um detetive de Nova York. Diziam que Eduardo temeu pela própria segurança e por isso não foi imediatamente ao hotel. Uma investigação interna da polícia levou à sua demissão. A saúde de Eduardo piorou e, ao invés de buscar outro emprego para sustentar a família numerosa, passou a maior parte do tempo na cama. Sugeriram que, por sua condição, ele fosse internado em uma instituição. Lydia, no entanto, estava relutante em deixar que seu marido saísse de casa, mas apenas algumas semanas depois, o Sr. Eduardo Struck estava morto. A cidade de Nova York havia se tornado uma metrópole com uma população de quase 1 milhão de pessoas, e isso resultou no aumento de mortes atribuídas a doenças como cólera, tifo, febre tifoide e disenteria. O tifo já era quase epidêmico nas áreas mais pobres da cidade. Também houve surtos de varíola e escarlatina. O número de pessoas que morriam de tuberculose aumentava a cada ano, especialmente nos cortiços lotados da cidade. Então a morte de um cavalheiro de meia-idade deprimido não era considerada suspeita. As mortes dos 3 filhos mais novos de Lydia Struck, Martha Ann, de 6 anos, Edwards, de 4, e William, de 1 ano, que ocorreram logo após a morte do pai, também não foram consideradas suspeitas. Agora, Lydia tinha 3 filhos em casa, todos aptos a trabalhar e ajudar nas despesas familiares. Sua filha mais velha, também chamada Lydia, tinha 18 anos e era balconista em uma loja de tecidos em Harlem. Seu filho Jorge tinha 14 anos e era aprendiz de pintor. A caçula, Ana Elisa, tinha 12 anos. Jorge também adoeceu com o que o médico chamou de cólica do pintor, na verdade causado por envenenamento por chumbo. O chumbo era frequentemente adicionado às tintas para aumentar a durabilidade e manter a superfície com aparência nova. Isso ocorria porque o chumbo resistia à umidade que causava corrosão. Alguns dias depois, George morreu. No inverno de 1864, a filha mais nova da senhora Lydia Struck, Anne Elisa, contraiu uma febre. Então foi necessário que sua irmã mais velha, também chamada Lydia, desistisse do emprego de balconista na loja de tecidos do Harlem para ficar em casa e cuidar dela. No entanto, apesar dos cuidados da irmã, Anne Elisa morreu. Agora, dos 7 filhos que a senhora Lydia Struck teve, apenas a mais velha, Lydia, de 18 anos, ainda estava viva. Para ajudar a aumentar a renda da casa, ela começou a costurar toucas em casa, mas logo também adoeceu e morreu. Alguns se reuniram em torno da senhora Struck, oferecendo condolências por sua grande perda. Apesar de trágicas, as mortes não despertaram suspeitas das autoridades. Mesmo quando seu enteado, o Sr. Cornelius Struck, levantou a questão de que era estranho que todas as 7 crianças que seu pai teve com a senhora Lydia Struck haviam morrido, sendo 6 delas em apenas alguns poucos meses. No entanto, ela mesma não havia apresentado nenhum sinal de doença. O departamento de polícia havia prometido investigar isso, mas a morte era algo comum e tanto a tuberculose quanto a febre tifoide eram bastante disseminadas.
A senhora Lydia Struck também era uma mulher respeitável e digna, que certamente nunca teria feito nada para machucar ninguém, especialmente seus filhos. Afinal, ela ocupava um cargo tão respeitável como enfermeira de um médico local. Por fim, as autoridades decidiram não investigar as suspeitas do Sr. Cornelius Struck. Lydia conseguiu trabalho em uma loja de máquinas de costura e, por acaso, um cliente chamado Sr. John Curtis soube de sua experiência como enfermeira e perguntou se ela aceitaria o cargo de enfermeira para sua mãe idosa. Era uma boa chance para ela, pois também poderia morar na elegante casa da senhora idosa em Stratford, Connecticut. Mas apenas 8 meses depois, ela aceitou a oferta de outro emprego, trabalhando como governanta para um viúvo rico chamado Sr. Dennis Hulbert. Logo após se mudar para a residência do Sr. Hulbert, o solitário cavalheiro lhe pediu em casamento e, é claro, Lydia aceitou. Apesar de já estar na faixa dos 45 anos, Lydia ainda era bem mais jovem que o marido e era considerada uma mulher de boa aparência. Parecia para o povo de Stratford e, de fato, para o condado de Fairfield, que a nova senhora Hulbert era uma esposa dedicada e carinhosa. No entanto, 14 meses depois, o Sr. Dennis Hulbert estava morto. Lydia herdou sua casa, avaliada em cerca de $20.000 e $10.000 em dinheiro. Em setembro de 1870, Lydia se casou pela terceira vez. Seu novo marido era um mecânico que tinha uma ótima reputação, chamado Sr. Horatio Nelson Sherman. No entanto, ele vinha enfrentando sérias dificuldades financeiras. Ele tinha a mesma idade de Lydia, tendo nascido em 19 de fevereiro de 1824. Ele também era viúvo e pai de 4 filhos: Nelson, de 17 anos, Ada, de 15 anos, Nathaniel, de 4 anos, e um bebê de menos de 1 ano chamado Frankie. Lydia se mudou para a casa dele na pequena cidade de Derby, em Connecticut, que ficava a cerca de 8 milhas de New Haven. A avó das crianças também morava com eles, pois após a morte da primeira esposa do Sr. Sherman, chamada Mary, ela ficou para cuidar do pequeno Frank. Pouco depois de assumir seu lugar como a nova senhora Sherman, o pequeno Frank adoeceu e morreu. Isso significava que não havia mais bebê para cuidar, e a mãe da primeira esposa do Sr. Sherman não precisaria mais morar na propriedade. A filha do Sr. Sherman, Ada, tinha 15 anos e era considerada uma jovem linda, muito admirada na região. Jovens cavalheiros sempre procuravam conhecê-la sempre que ela saía com a avó ou ia à igreja. No entanto, Ada também adoeceu e morreu. A morte perseguia Lydia Sherman. 2 maridos, 7 filhos e 2 enteados haviam morrido ao seu redor, mas ela ainda era considerada a mais benevolente das mulheres. A perda de 2 de seus filhos, que aconteceu tão pouco tempo após a morte de sua primeira esposa, teve um efeito profundo no Sr. Horácio Sherman. Ele ficou extremamente desanimado e começou a beber muito. Ele ficava fora por vários dias seguidos antes de voltar para casa, muito bêbado, e tendo gastado todo o dinheiro que sua esposa lhe dera. Isso continuou por alguns meses até que Lydia o convenceu a buscar ajuda. Ele concordou em se juntar ao movimento de temperança, a campanha contra o uso recreativo e a venda de álcool. Ele então permaneceu sóbrio por várias semanas, mas infelizmente acabou voltando a beber para grande aborrecimento de sua esposa. Após uma de suas noites de bebedeira, ele ficou muito doente e morreu. Um médico chamado Dr. Beardsley foi chamado para redigir o atestado de óbito. No entanto, ele ficou preocupado com o fato de que o cavalheiro, antes saudável, havia morrido tão repentinamente e tão pouco tempo depois que 2 de seus filhos haviam falecido. Ele perguntou à esposa do falecido, Sra. Lydia Sherman, se ela se opunha à realização de uma autópsia no corpo. Ela respondeu que não. O Dr. Beardsley então pediu ao professor George Frederick Baker, da Universidade de Yale, que analisasse os órgãos do Sr. Horácio Sherman. Isso levou algumas semanas e o resultado do exame constatou grandes quantidades de arsênico presentes. Os amigos de Horácio Sherman insistiram na exumação dos corpos de Frank e Ada e na realização de autópsias. As autoridades concordaram e os resultados constataram grandes quantidades de arsênico em ambos. As autoridades então decidiram exumar o corpo do segundo marido de Lydia, o Sr. Dennis Hurlbut. Logo após a morte do marido, Dona Lydia Sherman viajou para New Brunswick para ficar com parentes, onde, em 7 de junho de 1871, foi presa. Ela foi acusada de assassinato e levada a New Haven para aguardar julgamento.
O julgamento começou em 16 de abril de 1872 e pareceu ter chamado a atenção não só do estado de Connecticut, mas de todo o país. Jornalistas lotaram o tribunal em grande número, sabendo que o público curioso estava ansioso para ler sobre o que estava acontecendo no caso. Algumas manchetes descreveram a Sra. Sherman como a envenenadora diabólica, a grande assassina e uma Borgia moderna. Mas no tribunal, Lydia parecia, em todos os aspectos, uma dama elegante. Ela foi descrita como tendo uma aparência recatada e correta, vestindo um vestido preto de alpaca, um chale preto e branco, luvas de seda e um chapéu de palha com um fino véu preto. Apesar do fato de as autópsias terem revelado que 2 dos maridos da Sra. Sherman e 2 de seus enteados provavelmente morreram por envenenamento por arsênico, ela foi julgada apenas pelo assassinato de seu terceiro marido, o Sr. Horácio Nelson. No tribunal, ela parecia calma e, quando perguntada sobre como se declarava, respondeu: inocente. O julgamento durou 8 dias, durante os quais alguns jornais relataram como a ré parecia comum, certamente diferente do que eles imaginavam. Qualquer um teria imaginado que uma pessoa responsável pela morte de 2 maridos e 2 enteados teria uma aparência diferente. Ela já tinha 47 anos e parecia confiante, e alguns diziam até alegre, por trás do véu. A defesa não sugeriu que o Sr. Horácio Sherman não havia morrido em decorrência da ingestão de arsênico, mas argumentou que ele ou tomou acidentalmente ou tirou a própria vida após as mortes trágicas de sua primeira esposa e de 2 de seus filhos. Lydia foi categórica ao afirmar que não havia envenenado ninguém e pediu para depor em sua própria defesa. Seu advogado, no entanto, não permitiu que ela o fizesse. O caso apresentado pela promotoria não foi totalmente conclusivo, pois, embora a autópsia tenha encontrado grandes quantidades de arsênico no estômago do cavalheiro falecido, as evidências de que sua esposa havia lhe dado o veneno eram apenas circunstanciais. Havia razão para considerar uma dúvida razoável. Devido a isso, quando o júri retornou, eles consideraram a ré, Sra. Lydia Sherman, culpada de homicídio em 2º grau. Alguns jornais criticaram o júri, alegando que não consideraram a Sra. Lydia Sherman culpada de homicídio em 1º grau, apenas por não quererem condenar uma mulher à forca. A Sra. Lydia Sherman foi posteriormente condenada a cumprir prisão perpétua na prisão de Wethersfield, em Connecticut. No entanto, 5 anos após ser condenada, ela fugiu da prisão. Era junho de 1877. A maneira como ela escapou foi bastante notável. Em várias ocasiões, a Sra. Sherman fingiu desmaiar e fez parecer que estava extremamente doente. Ela pegou um vestido branco para trocar o uniforme de prisão e, sob vigilância de uma matrona considerada descuidada pelas autoridades, saiu da cela e passou pelos portões da prisão. Ela foi recebida pelos amigos e viajou para Providence, em Rhode Island, uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos. Sua fuga foi amplamente noticiada nos jornais e ela foi recapturada depois de se registrar em um hotel se apresentando como Sra. Brown, da Filadélfia. Ao falar com a esposa do proprietário, Sra. Sears, ela afirmou se chamar Sra. Moore. Isso deixou Sears desconfiada, que então chamou a polícia. Quando foi sentenciada pela primeira vez, com a ajuda de seu carcereiro chamado Capitão Weber, Lydia escreveu um livro intitulado A Fera do Veneno, Vida, Crimes e Condenação de Lydia Sherman. Neste livro, Lydia confessou seus crimes, porém ela mal sabia ler e escrever e tinha dificuldade em lembrar datas exatas. Ela não apenas confessou ter envenenado seu segundo marido, Sr. Dennis Hurlbut, e os 2 filhos mais novos de seu terceiro marido, Sr. Horácio Sherman, como também confessou ter envenenado seu primeiro marido, Sr. Edward Struck, e 6 de seus filhos, com exceção de sua primogênita, Josephine, que faleceu ainda bebê em 1843. Ela também disse que não tinha a intenção de envenenar seu terceiro marido, Sr. Horácio Sherman, embora realmente tivesse arsênico em casa. Ela suspeitava que ele ingeriu por engano, achando que era salerato, um composto similar ao bicarbonato de sódio que, ao ser misturado com cidra, espumava. Era um tanto irônico que a única morte pela qual ela afirmava não ser responsável foi justamente aquela pela qual foi condenada e recebeu a pena de prisão perpétua. Em seu livro, ela também afirmou que a ideia de usar arsênico para envenenar seu primeiro marido, Sr. Edward Struck, foi sugerida a ela por um sargento de polícia que morava no prédio ao lado. Aparentemente, ele disse a ela que seu marido estava fora de si e nunca se recuperaria. Ele aconselhou que seria melhor se ela tirasse o marido do caminho.
O sargento da polícia também indicou onde comprar o veneno e a dose a ser administrada. O livro dela foi publicado pela primeira vez em 1873 e se tornou um best-seller. Ele foi relançado em 1878, que foi o ano em que, no dia 16 de maio, após um período de doença, Dona Lydia Sherman morreu. O número exato de pessoas que morreram em decorrência de envenenamento por arsênico pelas mãos de Dona Lydia Sherman é desconhecido, mas muitos acreditam que pode ter sido mais de 10. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que tiverem e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.